Escolha a boa parte. Uma necessidade em um mundo de muito. Por David Metz. Parte disso pode ser a vida moderna. Parte disso pode ser apenas vida humana. Confusão, complexidade, incerteza. Mais dados do que podemos armazenar. Mais opções do que sabemos o que fazer. Mais acontecimentos que podemos realmente processar ou com os quais podemos aprender. Somos humanos e não Deus, e as complicações e preocupações do nosso mundo e da nossa vida cotidiana são lembretes constantes disso. No entanto, mesmo no mar de incertezas e complexidades que nos humilham, Deus não quer que permaneçamos para sempre desorientados. Alguma desorientação tem seu lugar, mas Deus também quer que nos reorientemos. Viver nesta época é aprender ritmos de confusão e clareza, complexidade e simplicidade, ficar desorientado e então, maravilhosamente, preciosamente reorientado. Escolha a boa parte, que não lhe será tirada. Em vidas repletas de muitas coisas, Deus às vezes nos lembra de uma coisa. As Escrituras nos fortalecem com algo que merece nosso enfoque e reorienta nossa alma quando ela começa a vagar. Talvez você possa usar esse lembrete agora. Eu preciso disso frequentemente. Então, o que é que está acessível para nos firmar? Nós ouvimos isso nos Salmos e nas cartas de Paulo e na voz de Cristo nos Evangelhos. Uma resposta essencial de 3 partes em harmonia. Primeiro, ouça a voz do grande rei Davi, o maior dos muitos reis do povo da primeira aliança de Deus. Ele canta no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, uma coisa para Davi é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que pode parecer estranho a princípio? É isso que ele busca? Isso é digno de um foco tão singular? E o que ele quis dizer com isso? Davi nos diz em sua próxima frase por que ele deseja habitar na casa do Senhor. E ele deseja contemplar a beleza do Senhor. Em outras palavras, este não é um desejo obscuro. Este é realmente um anseio digno de um enfoque, de uma coisa. Ele quer ver Deus em toda a sua glória. A casa do Senhor é onde o Senhor está. E Davi não quer apenas visitar, mas morar lá. E não apenas por um período, mas por todos os dias de sua vida. Davi se preocupa pouco com tijolo e argamassa. Ele quer estar perto do próprio Deus. Ele quer conhecer a Deus e desfrutar de Deus sem fim. Ele anseia por ter um vislumbre do próprio Deus como Ele é, em seu esplendor e majestade. Conhecer verdadeiramente o Deus que é, maravilhar-se com Ele e conhecê-lo, ouvir esse Deus falar e responder em um relacionamento e permanecer lá, com Deus. Portanto, para Davi, a única coisa no final não é uma coisa, mas é quem? É o próprio Deus. Em meio às ameaças de inimigos tramando contra ele, as complexidades de governar uma nação e as preocupações com sua própria família e amigos, Davi se reorienta com uma coisa. Ele quer ver Deus e conhecer Deus, desfrutar e adorar a Deus. Ele se reorienta em torno de Deus. A busca de Deus, como a grande busca abrangente de sua vida, dá ao rei clareza, estabilidade e sabedoria
à medida que ele entra e cumpre seu chamado nas complexidades e incertezas cotidianas da vida. Davi se reorienta com uma coisa: ele quer ver Deus e conhecer a Deus e desfrutar de Deus e adorar a Deus. Agora pegue a carta do apóstolo Paulo, do primeiro século à igreja em Filipos, e leia o que ele rabiscou no pergaminho. Aqui Paulo escreve como Davi cantava, com singularidade de propósito e chamado maravilhosamente esclarecedora, mesmo em meio a tensões complicadas dentro e fora da igreja. No início da carta ele escreve sobre sua grande expectativa e esperança, que com plena coragem, agora como sempre, Cristo será honrado em meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Isso é uma clareza estimulante. Ele explica: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo será honrado pela morte de Paulo, quando Paulo compara todas as perdas que a morte traz com o ganho de estar na presença imediata de Cristo. E ele se volta para Cristo e diz: ganhe. E essa singularidade de desejo e foco, se Paulo quiser permanecer por agora na carne, significará viver é Cristo. O que ele explica em maiores detalhes no clímax de sua carta. Assim como Davi, muito antes dele, Paulo aponta conhecer a Deus, agora expresso como conhecê-lo em seu Filho, Jesus Cristo, com a busca que supera todas as outras. Considero tudo como perda, por causa do valor insuperável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:8. Paulo anseia por ganhar a Cristo e ser achado nele. E novamente no versículo 10 ele diz que deseja conhecê-lo e acrescenta: e o poder da sua ressurreição. Paulo deseja por todos os meios possíveis alcançar a ressurreição dentre os mortos, para que ele, como Davi, possa habitar na casa do Senhor todos os dias de sua vida, para estar na presença imediata do próprio Deus em Cristo. Paulo então esclarece: não que já tenha obtido isto ou seja perfeito, mas prossigo para torná-lo meu, porque Cristo Jesus me fez seu. Primeiro, Jesus segurou Paulo. Agora Paulo, energizado em Jesus, prossegue para agarrá-lo. E então vem sua uma coisa. Irmãos, não considero que o tenha tornado meu, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que está para trás e avançando para o que está à frente, prossigo em direção à meta, para o prêmio da chamada para Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, de 13 a 14. Em um mundo onde as sereias clamam de todos os lados, Paulo afoga a todos para ouvir uma grande voz, e apenas uma, chamando acima de todas, a chamada ascendente de Deus em Cristo Jesus. Esse único chamado, esse único foco, esse único anseio, definir sua bússola na pessoa de Cristo, conhecer e desfrutar Deus em Cristo, essa única coisa lhe dá clareza e estabilidade, e uma medida de certeza para afirmar sua alma e manter seus pés, movendo-se, mesmo em conflitos e aflições, que de outra forma seriam paralisantes. Finalmente, venha para a longa e sinuosa estrada da Galileia a Jerusalém e ouça a voz de Jesus. Davi canta sobre o próprio Deus, Paulo escreve sobre o Deus em Cristo. Mas e quanto ao próprio Cristo? Qual seria a sua única coisa, para a qual ele nos direcionaria? Em seu caminho para morrer em Jerusalém, ele chegou à aldeia de Maria e Marta. Maria, é claro, sentou-se aos pés do Senhor e ouviu seu ensino, enquanto Marta estava distraída com muito serviço. Marta pensava que estava fazendo a coisa nobre, mas nas muitas coisas com que fazia malabarismos, sentia falta da coisa mais importante, o próprio Cristo. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. Maria escolheu a parte boa que não lhe será tirada.
Lucas 10, de 41 a 42. Jesus ousadamente, mas humildemente, identifica-se como a parte boa, e não apenas com Marta. Ao continuar sua jornada para Jerusalém, ele contaria a um jovem governante rico que parecia ter tudo, sobre a única coisa que lhe faltava, a coisa que era mais importante de todas. Não importa o quão bem o homem tenha guardado os mandamentos de Deus, uma coisa que você ainda tem falta. Venda tudo o que você tem e distribua aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E venha, siga-me, disse Jesus em Lucas 18, verso 22. Qual é a uma coisa? Sou eu. Me siga. O que está bloqueando o caminho para uma coisa são as muitas coisas em sua posse, sua confiança em guardar os mandamentos e sua confiança em suas riquezas. Então, venda o que você tem e dê aos pobres, e venha, Jesus disse, siga-me. O próprio Jesus é a única coisa que falta a esse jovem rico, e aqui está ele, bem diante dos olhos deste homem, oferecendo-se a ele, se ele apenas abrir mão de suas mãos sobre as muitas coisas que possui. Abrir suas mãos e abraçar Jesus. Então, ouça Davi cantar, leia as palavras de Paulo e ouça a voz direta, gentil e confiante do próprio Cristo dizendo uma coisa. Não se esqueça de uma coisa. Não negligencie uma coisa. Em nossas vidas tão cheias, tão bombardeadas, tão distraídas com tantas coisas, lembre-se do foco singular de Davi, Paulo e do próprio Jesus. Escolha a boa parte, que não será tirada de você. Este texto foi publicado originalmente no site Desiring God.